Já estamos de volta com muita inovação e também com muitos inventos. Aconteceu no final da semana passada a primeira edição do Painel Inovar. O seminário foi uma promoção da Rede Sim e da Record News com o apoio da Findes e da Prefeitura de Vitória. Eu estava mediando o debate e posso garantir, o encontro foi de alta qualidade. Participaram do evento investidores, inventores, pesquisadores, empresários e representantes do governo. Mesas redondas apresentaram os temas Rede de Criação e Pesquisa e Rede de Apoio e Fomento. Uma discussão sobre imaginar e preparar o futuro. O Espírito Santo é um estado inovador, nossos empresários são inovadores. O estado tinha uma característica de agricultura nas décadas de 50 do século passado e por uma decisão do governo federal houve a erradicação dos cafezais, por exemplo. Sem nenhuma ajuda naquele momento do Estado, o próprio empresário capixaba, ele se reformulou, ele inovou. O que falta para que cada vez mais tenhamos atitudes inovadoras? Além de uma necessidade, inovar precisa fazer parte da cultura. Para você ter atitudes inovadoras, você precisa ter uma cultura de inovação. Observar um problema e criar uma solução pode ser um novo jeito de executar uma tarefa ou até mesmo um aparelho mais eficiente. O importante é que traga mais facilidade para a vida das pessoas e, claro, que tenha mercado. Isso é inovação. E inovação é desenvolvimento. Muitas vezes se pensa que inovação é só tecnologia ou que é uma coisa só para as grandes empresas. Então existe a inovação social, por exemplo, que não é necessariamente tecnologia. Existe inovação na medicina, na segurança e inovação de modo geral relacionada ao desenvolvimento. Mas como levar essas boas ideias à realidade? Paulo percebeu que longe dos centros urbanos a TV não pegava tão bem e fazendo adaptações criou uma antena que hoje está nas casas de milhares de capixabas e já ganhou vários prêmios. Temos 8 prêmios, inclusive um nacional pela Confederação Nacional das Indústrias, em 2006, em que nós fomos eleitos em primeiro lugar em todos os itens, foi qualidade, inovação e produtividade. Nós temos a dificuldade nas grandes cidades que quando chove, tanto aqui em Vitória quanto em São Paulo, as capitais do Brasil, mesmo com pouca chuva enche de água. E de repente as pessoas não têm condição de ir e vir. E aí qual que é a diferença desse carro? Como que ele pode ajudar? A diferença é que ao chegar no local inundado, bastará acionar então a hélice, esse carro vai flutuar na água. Essa ideia surgiu após eu perder um amigo num acidente de carro na rodovia do Sol. Começou o incêndio, tem sensores de temperatura que aciona e abre as garrafas, que vai apagar o incêndio. E em caso de colisão, será feito o corte da elétrica no polo da bateria e será feito o corte da bomba de combustível. É o equipamento que vai melhorar a ergonomia do dentista. Ele vai ter a função de otimizar a sucção e a iluminação da boca do paciente, que são as duas coisas básicas que a gente precisa para efetuar um bom atendimento, de forma que você não precise de um auxiliar, dando independência ao dentista, e de forma que você também promova mais conforto, tanto ao dentista quanto ao paciente. O hamburguesa é uma ideia de melhorar, apurar um sabor de hambúrguer. Por exemplo, um hambúrguer que eu sempre achei por aí um gosto muito estranho. Aí eu fabrico a linguiça e tive a ideia de produzir o hamburguesa. Aí o hamburguesa dá de tudo, Fafá. Esses seus amigos, seus companheiros inventam tudo, hein? Eu acho o seguinte, inovar é abrir portas. Então o painel Inovar, vocês abriram uma porta. E foi o ponto de partida. Eu acredito que vai vir muito mais coisas. Foi bom, né? Foi ótimo, porque o importante do inventor é ver o seu trabalho aparecer e se sentir valorizado. E as mesas que a gente fez para discutir também a origem da ideia, depois o fomento, né? Como é que faz para que aquela ideia decole e vire realmente um caso de sucesso, né? Foi legal, foi da ideia até o mercado, quando chegou os cases. Acho que foi muito produtivo. Muito produtivo mesmo. Bem, começa hoje a fase semifinal do Prêmio Momento do Inventor. Nessa fase teremos votações durante 3 semanas. A cada semana, 5 inventos. Vamos aos candidatos dessa semana. E o primeiro é o pegador de tijolos, do Luiz Carlos Malman, do Rio Grande do Sul. Vamos ver e sempre com os comentários do Wagner Fafá. Esse é o representante gaúcho. A demonstração de como pegar 10 tijolos carregados. São simples, eficazes.
Este aí foi um caso apresentado no programa em que o empresário capixaba vai estar conversando com ele para iniciar uma parceria de produção em série. E foi um campeão de votos, na semana que a gente apresentou, né? Ele fez campanha, foi na rádio, isso facilita, né, Fafá? Facilita e evita acidentes também, né? Evita acidente, machucar os dedos, aquele famoso migué para não trabalhar, né? O cara não tem mais como escapar. Quer dizer, a coisa vai mais rápida e o cara não tem que ficar colocando o dedo lá Exato. No buraquinho do tijolo, né? Ele vai estar aqui em Vitória no 18º Salão do Inventor Brasileiro. Vai participar. Vai. E vamos trazer ele aqui no programa também para conversar um pouquinho, conhecer um pouco as ideias dele. O segundo concorrente é a chave de boia sem fio do Jorge Montalvão, de Bauru, São Paulo. Vamos rever. Esse aí já está na fase mais industrial, tá? Ele já está na fase de mercado. É um produto que possibilita você identificar quando que a caixa d'água está com problema na boia e controla a vazão da água. Tá? Isso aí, até na época de crise, né? Evita o desperdício. E também tinha uma outra característica que eu lembro que eu percebi também, foi que isso permite a ele instalar uma bomba dessa em local onde não tem energia próxima, porque ele usa o sistema de radiofrequência, né? Exatamente. Para acionar a boia, né? É. Quer dizer, em áreas de campo, áreas grandes, né? Reservatórios mais afastados. É muito próprio para o campo. Aí ele vai mostrando lá o momento que recebe o sinal, né? O sinal de radiofrequência depois interrompe o fornecimento da água. E o Jorge também confirmou presença no nosso Também evento. confirmou, né? É onde serão premiados, né? Os campeões do estado de São Paulo. Ok. O terceiro candidato nesta semifinal é a antena compacta do Paulo Sérgio Santana, de Jacaraípe, na Serra. Bem, essa aí até dispensa comentários, né? É uma antena. Teve no painel Inovar também, né? No painel foi um dos cases, tá? Um dos cases lá apresentados. E é uma ideia surgida no Espírito Santo, uma indústria que está aqui no município da Serra de Jacaraípe e hoje vende para todo o Brasil e já com possibilidade de Oriente Médio. Quer dizer, ele monta tudo mais rápido dentro de um tubo de PVC. Evita que a antena enferruje, não é isso que ele falou? E o funcionamento é perfeito, né? É importante, que é o link que ele achou, que no Oriente Médio eles não permitem TV a cabo nem TV por assinatura. Então a antena dele tem um mercado fora de série lá. Está entrando. Está vendendo muito lá. Está entrando e vendendo bastante. O quarto candidato é o bloqueador de gás de Eurides Bioglói, de São Paulo. É a velha história. Quantas vezes um vazamento de gás não provocou um acidente com efeitos danosos? Então, esse evento do Eurides, ele identifica o vazamento e bloqueia a saída do gás. Qual é a novidade ali, Fafá, pelo que a gente está vendo ali? É um sensorzinho. Essa peça ali? Essa peça é um sensor. A hora que ele sentiu o vazamento, ele bloqueia a saída de gás. Porque geralmente o gás já tem um bloqueador, não tem aquela chavezinha? Tem a chave, mas ele fica antes da chave, porque é exatamente aquela parte que liga o clique na botija. Entendi. Aí ele percebeu que está uma coisa errada com a chave, ele já aciona automaticamente, né? Automaticamente, evita acidentes, tá? E salva vidas. Quer dizer, é um invento com uma aplicação doméstica importante, né? Uma inovação social. E o último candidato dessa primeira lista de semifinalista é o basquete de mesa, do Ivan Pinto, de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Bem, em época de Olimpíadas, né? Já começa a se explorar as variáveis. O Ivan desenvolveu um equipamento. Ele que é artista plástico, né? Ele é artista plástico. Fez uma coisa toda bem acabada, bonita. Deve ter treinado muito, que eu tentei acertar essa bolinha, eu não consegui acertar. Vamos ver lá, vamos ver, né? Será que o telespectador lembra desse joguinho aí? Ele criou como se fosse um jogo de botão, mas de basquete. Uma variação do futebol de botão. Tá? E aí ele vai demonstrar lá. Olha só que interessante, hein? A bolinha foi projetada para isso e o botão também foi projetado. Quer dizer, ele criou tudo. Ele desenvolveu tudo. Quer dizer, para a indústria de entretenimento, né? É que eu faço, são os brinquedos inteligentes, né? Não tem TI. Desculpa. Não tem a internet, que hoje está tirando o jovem das brincadeiras assim, e resgata o futebol de botão com formato de basquete. Interessante que ele teve um cuidado com esse acabamento, com a plasticidade. Ele é muito carinhoso. Bem, a votação já está liberada no nosso site, o www.simnoticias.com.br/inovação. Repito, www.simnoticias.com.br/inovação, que você vai já direto para a área de votação. Vá lá e vote quantas vezes quiser. E o primeiro voto, como tradição aqui no programa, é o do nosso convidado aqui no estúdio. Você viu?
Hércules, você viu 5 inventos aí. Você é um homem da invenção, né? Em que você se identificou mais? Qual é o seu voto, a sua escolha? Bom, gostei de todas, são invenções impressionantes. Todos merecem os nossos parabéns. Mas se tiver que escolher uma só, eu escolheria a parte de segurança. Aquele dispositivo do gás, por questão de segurança. Só por esse aspecto de segurança, mas todas estão de parabéns. Então, você terminar aqui, você já vai direto no computador, já dá o seu primeiro voto, hein? Tá ok. Para garantir esse voto para o segurança. Além dessa lista que a gente apresentou, teremos mais outras 2 nas próximas 2 semanas. Então, serão 3 listas de 5. Os 3 primeiros de cada lista estarão classificados para a fase final do prêmio Momento do Inventor, que, como disse o Wagner Fafá, será apresentado depois no Salão do Inventor Brasileiro, né, Fafá? Exato, eu vou mudar um pouquinho minha frase hoje. Vou falar o seguinte: inovar é legal. Inovar é legal. Inovar é legal. E ideia inteligente tem que ter patente. Abandonou a ideia? Não, ideia inteligente tem que ter patente. Que ideia deixa, pronto. Obrigado, Hércules. Obrigado, Fafá, por mais essa participação aqui no programa Inovação e principalmente obrigado a você, telespectador. E eu deixo sempre aquele nosso convite de todas as edições. Vamos inovar juntos? Até a próxima edição.